Bom dia, professor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua possibilidade de fazer parte dessa pesquisa. Ela vai ser parte do meu trabalho de doutorado na Unesp de Bauru, no qual eu participo do grupo de pesquisa chamado GOEM, Grupo de História Oral em Educação Matemática. O meu orientador é o professor Vicente Garnica e nós trabalhamos com narrativas. Através dessas narrativas, nós transformamos em fontes para que outros historiadores, outros professores possam utilizá-las. E no meu caso específico, eu estou mapeando a formação de professores das faculdades de tecnologias do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho a respeito da sua infância, da sua trajetória, até se constituir professor da FATEC São Paulo. Ok. Exato. Bom, meu nome é Katsuyoshi Kurata, descendente japonesa, nasci em Marília, fui criado em Pacaembu Paulista, nasci no mato e fui criado no mato. Sou grosso. Rústico. Junto com os nordestinos, cresci. Fiz o antigo ginasial no interior. Em 1963 vim para São Paulo para fazer o colégio científico no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, no bairro da Liberdade. Em 1966 fiz o cursinho anglo-latino e lá tive a oportunidade de conhecer o meu mestre de até hoje de matemática, o professor Sid Gelling, que infelizmente hoje já não está mais presente. Em 67 entrei no IME USP, no curso de matemática, em plena ditadura militar. Fui bem classificado, 31º lugar. E em 67 já dava aula no antigo primeiro grau, lá no Ipiranga, mas sem registro em carteira. Em 68, no Colégio de Freiras, primeiro professor homem do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora aqui no Belenzinho, carteira assinada, comecei a dar aula, só com atestado de matrícula, porque naquela época tinha lá aqueles professores, eram contratados, mesmo já tendo matrícula no curso de matemática. Em 69, fui para o colégio Infante Dom Henrique, onde realmente aprendi a dar aula, ainda estudante, estudando, curso científico, de aula de matemática, desenho geométrico. E em 72, fevereiro de 72, fui para a Escola Técnica Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, um concurso lá. Aí já estava formado, formei em 1971, era para formar em 4, formei em 5 devido à reforma universitária de 1969. Então, em 1971, em dezembro, estava formado. Em 72, comecei a dar aula no Lauro Gomes. Fiquei um ano, nem um ano e meio lá, porque em 72, a minha família veio do interior para cá. Em 70, fiquei até julho de 73, lá em Lauro Gomes. Em maio de 73, antes de fechar o meu contrato, fui indicado, convidado naquela época, não tinha concurso público, pelo professor Mário Pagliariti, de eletricidade, que dava aula lá, e pelo professor Benedito Moreira Costa, que veio antes aqui, que a gente trabalhava junto lá. Ele ficou impressionado com o nosso curso de matemática para curso de eletrônica, eletrotécnica, mecânica lá no Lauro Gomes.
e indicou ao professor Aníbal Calado, que era o coordenador da área de matemática aqui. Em 73, em maio de 73, dia 6 de maio, se não me falha a memória, de 1973, eu estava entrando numa sala de aula aqui. Fazia 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio que estava formado. Não tinha nem mestrado nem nada, porque naquela época era por indicação. Sim. Quem era bom a gente indicava, quem era ruim a gente mandava embora no dia seguinte. E o professor Aníbal Calado era um engenheiro pela Poli e era professor de pós também da USP. Muito amigo do Jaci Monteiro da época, da professora Elza Gomide, Valdir Oliva. E com ele eu aprendi, também foi um grande aprendizado, mas sempre inspirado no professor Cid Guelli, que eu comecei a gostar, e talvez é por isso que eu acho que eu fui escolher a carreira de professor. E aqui eu aprendi. O professor Aníbal Calado, que era coordenador, que mais tarde ele tornou-se chefe do departamento de ensino geral aqui da FATEC São Paulo e foi diretor da FATEC. Ele era muito rigoroso, né? Antes de eu entrar na sala, ele pedia que eu assistisse a aula dele, a sala 13S aqui, e corrigia a prova dele. E só no semestre seguinte que ele me colocava para dar aula. Talvez acho que foi um dos únicos que fez isso. Não sei porquê. Não sei se ele gostava de mim ou porque ele desconfiava da minha capacidade. E assim aprendi a dar aula com ele. E eles, eu lembro até hoje, saudoso professor Calado, dizia: olha, você é matemático, curado, mas você está dando aula não para matemática, você está dando aula de tecnologia. Então a gente que tem formação matemática, a gente tem uma visão, né, de dar uma aula assim, estritamente para matemática. Sim. E aqui era um curso de tecnologia. E isso foi um grande aprendizado com ele. Durante tantos anos eu trabalhei junto com ele. Ele dava aula para mecânica e eu dava aula para turma de edifícios. Isso no começo da FATEC, porque a FATEC Sorocaba foi a primeira. A FATEC São Paulo foi a segunda, em 1970, quando a Poli saiu daqui, esse prédio. É aí que nasceu a Faculdade de Tecnologia, entendeu? A primeira foi em Sorocaba, depois foi aqui. Começou com 2 cursos de civil e mecânica. E ainda eu ajudei a implantar, porque estava no começo, 73, estava em fase de implantação. Depois daí surgiu o curso de processamento de dados, que hoje chama-se Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Implantei, ele me colocou lá para dar matemática 1 e 2. Implantei esse curso, depois veio curso de soldagem, que também implantei. E eu acho que foi um dos poucos a implantar todos esses cursos aí junto com ele. Aí vieram outros cursos no decorrer do tempo, né? E assim fiquei aqui na FATEC, sempre inspirado no professor Cid Guelli, né? Até hoje eu uso giz amarelo, colorido, junto com o branco, como o professor Cid Guelli fazia. E o professor Gelson Iese, esse está vivo ainda, o Gelson Iese, que ele escrevia de uma forma assim, que era uma caligrafia na lousa. E essas coisas até hoje eu puxei eles, eu acho, entendeu? Escrever na lousa, a organização didática, certas entrelinhas que a gente fala durante a aula, na hora de expor um determinado assunto, aqueles tiques, né, que o Cid tinha, o Gelson tinha, o Oswaldo Dolce também tinha, o Marmo também tinha, né, de desenho. E assim entrei como assistente,
Depois, foi progressando para a categoria de associado, e aí subi para o pleno, né? Antigamente tinha até a professor de categoria plena, a categoria máxima. E 1990, 91 por aí, foi um dos cursos que foi criado aqui, chama-se MPCE, Materiais, Processos, Componentes Eletrônicos, que começou acho que em 91, 92, e para isso, naquela época tinha um convênio, intercâmbio internacional com a Alemanha e com a França. Na França era chamada de IUTs, Instituto Universidade de Tecnologia, e na Alemanha nas chamadas Fachhochschulen. Específico, o Superior Schule Escola, que corresponde mais ou menos às escolas, às FATECs aqui em São Paulo. Fiz um projeto, fui aprovado, o MEC pagou minha passagem e um contrato aqui, e o DAAD, que é Deutsche Akademische Austauschdienst, que corresponde ao Estado de CAPES, me deu uma bolsa na Alemanha, né? Fui aprovado. Em 1990, em março, eu embarquei e voltei em julho. É um semestre que para eles é o segundo semestre letivo lá na Alemanha, na Fachhochschule de Munique. Outros colegas foram para a França, outros foram para a Alemanha também, Berlim, Karlsruhe, mas eu fui para Munique. E lá acompanhei o curso de matemática, de cálculo, de geometria, acompanhei o curso de Maschinenbau, que é construção de máquinas, de civil, que correspondia ao civil daqui, informática de matemática, que correspondia ao processamento de dados aqui da FATEC. E acompanhei várias disciplinas, inclusive dei algumas aulas de exercício para o curso de eletrotécnica lá, porque o curso aqui estava voltado para a parte eletrônica, né? Dei umas aulas de exercício lá, porque o professor achava que ia ficar só olhando, não dava certo, então ele falou, precisa dar aula. Eu dei umas aulas de exercício e misturando alemão um pouco com inglês, né? E passei a acompanhar o curso de cálculo. Quando eu voltei, eu implantei o curso de cálculo diferencial integral 1, que era o nome, não sei se agora é esse, 1 e 2. Que lá era 8 aulas de cálculo 1 e 8 aulas de cálculo 2. Né? Tanto é que o único curso de cálculo 1 aqui que tinha 8 aulas era o MPCE. Eu não sei se agora mudou aí. Eu implantei esse curso novo de MPCE. Depois, em 92, o professor Benedito Moreira Costa, que também é o meu inspirador, né? Um professor, ele é negro, cor, e a gente estudou na USP junto. Depois que ele deixou o chefe do departamento de ensino geral, eu virei o chefe do departamento de ensino geral aqui da FATEC São Paulo. Eu fiquei por 4 anos chefiando o departamento, fui até 1996. Nesse período também dei aula para o curso de bombeiro, formação de bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Durante esse aí fiquei quase 20 anos. Na Academia do Barro Branco aqui também, fiquei lá uns 5, 6 anos para implantar o curso de estatística. Porque tinha um convênio, Paula Souza, com a Polícia Militar. Então por esse convênio a gente prestou esse tipo de serviços. Em 1997, em março, com a reforma que estava lá no Congresso, no governo Fernando Henrique Cardoso, para não perder algumas vantagens, fui obrigado a me aposentar. Aí, com a aposentadoria, a escola mandou embora. Não queria ir embora, mas a escola mandou embora. Em ano 2000, por aí, 1999 para 2000. Parei aí uns 2, 3 anos, fiquei aqui vindo por tempo determinado, 2 anos.
química, vai embora, volta, assim. Aí eu fiquei chato, né? Essas coisas, 2 anos aí. Aí acabei nesse período fazendo mestrado, né? Porque estava parada, fiz o mestrado. O senhor fez mestrado em qual instituição? Escrito aqui do Paulo Assunza, que é a professora Helena, aqui, a coordenadora. Aí apareceu um concurso em 2008, prestei de novo e estou até agora trabalhando aí. Talvez eu seja um dos mais antigos aqui em vida. Não tem mais nenhum antigo aqui. Nem esse que está aqui ao lado. Esse é novo. Ele falou que ele é novinho. Eu acho que não tem, porque o mais antigo depois de mim era o professor Benedito. Ele não está aqui, a professora, o professor Santos Escudeiro também não está, o professor Luiz Mag também não está, a professora Aline também não está. Então eu sou o mais antigo, neste momento eu sou o mais antigo professor de cálculo da área de matemática. E nesse decorrer são quantos anos de instituição, de FATEC? 73 até hoje. E aí descontamos os 2 anos, né, de afastamento. São 73, tá 20, 36, mais 7. 40 e poucos anos. 40 anos. Uma vida. 40 anos, é quase meio século aqui. E nunca dei aula em outro lugar, não, em termos de curso superior. Tive a oportunidade, mas sempre fiquei aqui. Minha vida é dedicada à Faculdade de Tecnologia de São Paulo. E desde quando o senhor chegou, mesmo depois com o concurso, sempre regime CLT? Sempre fui CLT. Mesmo quando se passou também, quando a FATEC foi encampada, a Unesp, em 1976, continuaram as mesmas condições. O senhor sentiu alguma interferência ou não? Não. Para nós aqui da FATEC, no dia a dia aí, não mudou nada. Para mim não mudou nada. A única coisa que mudou é o nível dos alunos. Quer dizer, na década de 70, 80, o nível dos alunos era excelente, perto de hoje. Hoje, praticamente, os alunos vêm aqui analfabetos. Sim. Entendeu? Então é isso que eu sinto. Hoje a gente cobra muito pouco. Naquela época, as provas daquela época é outra coisa. O senhor falou que ajudou a implantar vários cursos aqui na FATEC. E toda vez que isso acontecia, qual seria a visão em relação à matemática, as disciplinas que abordam a matemática nessa implantação? Olha, eu sempre fui um crítico, e muitos colegas inclusive aqui, que a abordagem do cálculo da matemática deve ser dada de acordo com a modalidade do curso. Então, se eu dou aula para edifícios, eu tenho que pesquisar e estudar para dar aula para o pessoal de civil. Se eu dou aula, por exemplo, para a área de mecânica, eu tenho que preparar uma aula para a área de mecânica. Não pode ser a mesma aula para todas as modalidades. Se você dá aula para hidráulica e saneamento ambiental, você tem que dar um cálculo voltado para eles. Para isso você tem que estudar um pouco. Você tem que fazer pesquisas para preparar uma aula. E o meu curso sempre foi assim. Se eu dou uma aula, por exemplo, o pessoal do ADS, que eu dava aula de cálculo 1 e 2, eu procurava sempre dar com um enfoque voltado para eles. E isso não ocorre aqui, infelizmente, até hoje. A mesma aula que o professor prepara a aula de cálculo 1, por exemplo, ele dá aula para todas as modalidades no mesmo esquema. Até os exercícios são iguais. Eu não. O meu material que eu escrevi, o meu material didático, é diferente para cada modalidade. E eu acho que deveria ter. É isso que eu aprendi com o professor Aníbal Calado. Entendeu? Mas hoje, mesmo hoje, os professores aqui tão veteranos de tantos anos, eles não têm essa cabeça de preparar uma aula diferente para cada modalidade. Entendeu? Mas o seu material não poderia ser usado como referência dos cursos?
A gente não exige essas coisas, né? Aqui dos colegas. Mas deveria ter um professor aqui orientador. Deveria ser, principalmente aquele que é mais antigo, principalmente aquele que conhece a história da FATEC. Porque muitos aqui não conhecem a história da FATEC. Muitos. Principalmente os mais novos. Entendeu? Deveria aqui ter um professor para exatamente ensinar a dar aula como o professor Calado me fez. Ensinar a dar aula. E eu assisti a aula dele. Ele falava assim, é assim que você dá. Não é do jeito que você está pensando, não. Não, isso aqui é suficiente, ele falava. Então hoje eu acho que como tem muitos professores já aposentando, parando e morrendo, inclusive, entendeu? Os mais antigos aqui deveriam ter uma função, não digo administrativa, uma função especial de orientar os novos que vêm e ensinar, fazer eles assistir a sua aula, como o professor Aníbal Calado fez comigo. Primeiro assiste a minha aula, não precisa ser todas as aulas, entendeu? De uma modalidade, acompanhar, para ver como é que deve ser apresentado, o tipo do exercício, se tem um problema de aplicação, fazer uma pesquisa sobre aqueles tipos de problemas voltados, entendeu? Para a mecânica, por exemplo, é importante espiral de Arquimedes? É. Espiral logarítmica? É. Porque eles usam isso em mecânica. Agora, isso não interessa para o pessoal do ADS. Então, para o pessoal do ADS, você tem que dar aplicações voltadas para a área de economia e administração. Entendeu? Outras aplicações voltadas. Por quê? Porque se você fizer um curso de GV, aquele curso de MBA da GV, por exemplo, lá você vê o cálculo que você precisa ter. Então, para essa turma de ADS, precisa dar esse tipo de aplicações. Então, são exercícios e enfoques que devem ser dados diferentemente de acordo com o curso. Para curso de ambiental, hidráulica ambiental, você tem exemplos bonitos, excelentes voltados na área deles. Basta pegar um livro de engenharia ambiental. E quem é que faz isso aqui hoje? Então é o que eu estou falando, professor. Deveria ter um professor, de preferência, não necessariamente, o mais antigo, que conhece a história da instituição e como é que a FATEC surgiu e qual é o objetivo dela. Esse professor devia ter uma função coordenadora para mostrar como é que se dá aula de cálculo, de estatística inclusive. E não botar o professor aí na sala de aula, ó, vai dar aula. Então ele faz o que quer. E isso está acontecendo aqui, infelizmente. E ninguém faz nada. Então tem aluno que reclama, né, de uma turma, e lógico, às vezes dão coisas que não interessam. Tem que dar coisas que interessam, que são subsídios importantes para eles desenvolverem ou criar competências para adquirir outras habilidades em outras áreas. É essa a nossa função de cálculo. A gente não vai ensinar integral hoje e eles vão ficar sabendo integral o resto da vida. Não, a gente tem que dar competências para que eles possam adquirir certas habilidades, né? Certas habilidades necessárias para o desenvolvimento de outras disciplinas. Não que você vai usar integral lá na vida dele, não. Isso é dado para que eles possam mostrar para eles por que eles precisam saber isso, porque em determinadas coisas ele tem que ter essa ideia. Por exemplo, em estatística, nas distribuições contínuas de variáveis aleatórias. Mas não é feito isso, infelizmente. Agora, o que eu vi lá na Alemanha, né, eu não fui para as IUTs da França, mas aquilo que eu vi na Alemanha lá, os professores lá estão preocupados em dar uma ferramenta para resolver problemas lá, o que interessa para eles. Construção de máquina, equações diferenciais que eu vi lá, é tudo voltado à prática. O professor nem dava teoria de equações diferenciais, ele colocava um problema de mecânica lá, na área de construção de máquina. Ele diz, como é que nós vamos resolver isso aqui? E ele resolvia, sendo a teoria de equações diferenciais. Mas eles tinham cálculo antes, é lógico. Agora,
lá não estão preocupados, não tem interesse em formalizar demasiadamente a coisa para ensinar. Aqui não, a gente perdemos muito tempo para formalizar determinadas coisas e não damos o mais importante. Isso, ou seja, nós não estamos potencializando essa capacidade necessária para que eles possam adquirir determinados conhecimentos em outras áreas, entendeu? É o que eu vi na Alemanha e eu trouxe essa ideia para cá também, né? Essa é a outra parte, outra face da didática que eu procuro desenvolver aqui, sempre lembrando a Alemanha. A Alemanha ela dá muita importância para, digamos assim, a prática, ferramentas, máquinas, né? Por quê? Porque são profissionais que são formados nessas Fachhochschulen que vai para a indústria, para o setor produtivo, entendeu? São profissionais que vai para o setor produtivo, não são pessoas que vai para a pesquisa, não são engenheiros que vai para a pesquisa. Engenheiros que vai para a pesquisa vai para a universidade, entendeu? Então corresponde muito parecido com as nossas FATECs. Então o senhor acha que isso não foi possível ser implantado aqui porque a gente tem uma mistura de filosofias, uma mistura de coisas? Quer dizer que a FATEC não conseguiu nem bem se definir como modelo, como estrutura lá da Alemanha, ou enfim, a gente tem uma mistura de filosofias aqui dentro. Ao longo da história da FATEC. Filosofia, eu acho que se o professor Aníbal Calado tivesse aqui até hoje, comandando a matemática, eu acho que direcionava. Por quê? Porque quem conheceu o professor Aníbal Calado, o professor Walter, o professor Ayrton, o professor Chaves. Os outros não conheciam. Sim. Só que não houve um sucessor do professor Aníbal Calado aqui. Ele implantou o curso de matemática, como devia ser aqui para uma escola de tecnologia. Depois que ele saiu, ele não deixou herdeiro. Não, os outros, que eram o professor Santos Cudeli, que conheceu ele, faleceu, o professor Bismarck, nem sei onde que ele anda, a professora Aline Carminati Gonçalves aposentou e nunca mais voltou aqui, o professor Benedito Moreira Costa também se aposentou e foi, antes de mim, todos eles. Então não ficou ninguém. Da velha guarda, o mais antigo, como eu disse para você, eu acho que sou eu não vejo mais antigo do que eu. Depois de mim, o professor Walter que vem. Depois vem o professor Ayrton, o professor Jacques, vocês veem. Mas aí já foi, deteriorando, entendeu? Porque não houve um comandante aqui, que era o professor Aníbal Calado. Ele estabelecia. Tem que ser assim. E é interessante que a FATEC São Paulo ela tem esse departamento de matemática. Não é departamento, é a área de matemática. Área de matemática. Isso não é um departamento, é uma área de matemática que até o estatuto da FATEC ele é polêmico. Nós não temos status de departamento, mas nós temos uma quantidade de professores que é muito maior que muitos departamentos aí. Nós participamos do departamento de ensino geral. Essa é uma área de matemática subordinada ao departamento de ensino geral. Sempre existiu? Hein? Sempre existiu? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós não somos um departamento. Chama-se área de matemática. Isso se deve ao professor Calado? É. E eu acho que é. Eu acho que foi ele que criou isso. Precisa saber a história, como que foi isso. Mas em termos didáticos, pedagógicos, é que eu falo. O problema não está em ser a área de matemática, o departamento de matemática, ao meu ver. O problema tem que ter um comando. Não digo que seja um ditador, mas precisaria, se é para melhorar. O senhor não assume esse comando. Não tem essa figura de um comandante. Quer dizer, o coordenador da matemática, que hoje o professor Ayrton Barbono, deveria ser. Mas, desde aquela época, depois do professor Aníbal Calado, passou aqui vários coordenadores. Mas eram
pessoas que não gostavam de ficar aí direcionando colegas, como é que deve dar aula, essas coisas, entendeu? O senhor fala dos professores novos que não têm o comprometimento como vocês tinham. Isso eu já escutei também em outras entrevistas. Mas será que esse fato não se dá justamente porque esses professores novos estão envolvidos com várias instituições e na época de vocês não havia a necessidade